Boa noite a todos. É com uma imensa alegria, uma imensa satisfação que damos início à última live do ano da nossa Academia Passo Fundense de Medicina. E estamos aqui num ambiente muito especial, com grandes nomes da nossa medicina, Dr. Júlio Teixeira, Dr. André Leck, Dr. Jorge Anunciação, que vão falar conosco, vão trazer para todos nós informações, dados, histórias as mais diversas sobre a medicina da nossa cidade de Passo Fundo. Que tenham todos uma excelente live. Doutor André. Obrigado, Sabine, presidente da nossa Academia Passo Fundense de Medicina. Boa noite a todos. É um prazer dividir esses próximos momentos com o meu professor Júlio César Canfil Teixeira e o meu colega de tantos anos, Jorge Anunciação. Entendendo a história da medicina de Passo Fundo é uma iniciativa da nossa Academia Passo Fundense de Medicina e visa trazer um entendimento, dar foco, luz a fatos que foram importantes num passado não tão distante e que permitiram que Passo Fundo se transformasse no polo médico-científico do porte que ostenta hoje. Para apresentar de maneira um pouco mais formal, eu gostaria de dizer que o Jorge Anunciação é formado aqui na Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo. Ele é um educador nato, ele é um cirurgião geral por profissão e por definição, mas ele é também um empreendedor. É dele a ideia, junto com outros colegas, de formar um serviço de atendimento, anos atrás, o SAMUR. E ele é também um livre pensador. Ele assinou uma coluna no jornal O Nacional ao longo de 500 edições continuadas, aonde ele expunha as suas ideias, a sua maneira de ver o mundo e especialmente o seu humanismo. E com alegria, ele é recebido neste final de ano como o novo membro da Academia Passo Fundense de Medicina. Jorge, é um tremendo prazer ter você aqui. E nós dois, alunos do professor Júlio Teixeira, ele é formado em Santa Maria. E ele é um educador nato, absolutamente um educador. Ele é um cardiologista por profissão e ele também foi político. Ele foi prefeito da cidade de Passo Fundo de 97 a 2000, numa época de grande atividade e progresso da nossa cidade. Mas cite-se apenas dois. Ele foi o criador da Secretaria do Meio Ambiente. Veja a importância que este tema tem hoje, professor, 20 anos depois. Você foi o criador dessa secretaria. E também você criou os CAIs da Petrópolis e da São Cristóvão na sua gestão. Mas o mais importante, como educador, você influenciou com brilhantismo, com ética, com proatividade, todas as gerações de alunos, doutorandos e residentes, desde sempre. Portanto, a sua pecha, o seu título de educador não é menos do que isso. E o professor Júlio é membro fundador e o primeiro presidente da Academia Passo Fundense de Medicina. Então, para nós, que somos seus alunos, é assim, um tremendo prazer aprender com o senhor também. Esta live fala sobre o passado da nossa medicina. Portanto, nós não falaremos da medicina do presente, nós não falaremos em políticas de saúde, não tocaremos no tema pandemia, também nós não discutiremos aquilo que deveria ter sido feito e não foi, porque a história apenas aconteceu de outra maneira. Um historiador
é um injustiçado, porque não existe consenso na opinião de um historiador. É a sua opinião sobre aqueles fatos. Se outras 3 pessoas estivessem sentadas aqui, a história seria talvez contada com outras nuances, com outras cores. E claro, a meta-análise não chegou ainda na história dos historiadores. 2 observações antes de nós deslancharmos. Primeira, faça suas perguntas e, mais importante, relate a sua experiência. Nós teremos prazer de anotar e, naturalmente, que discutir, apresentar isso durante essa live. A sua participação é extraordinariamente importante. E, por fim, um recado para quem viveu esses momentos históricos que nós vamos definir aqui. É impossível, em 60, 80 minutos, discutirmos todos os personagens. Na prática, cada personagem mereceria uma live. Assim é, tamanho o seu envolvimento com a história médica da nossa cidade. Porém, nós seremos um pouco mais econômicos no ato de citar personagens. E me permitam, professor Júlio e Jorge Teixeira, Jorge Anunciação, me permita fazer um breve rascunho daquilo que é, na minha opinião, o eixo da nossa medicina na cidade. Haviam casas de saúde e médicos diversas pela cidade, porque nós tivemos muitas guerras por aqui, muitos feridos, e sempre foi dada uma assistência a esse pessoal. No entanto, é em 1914 que o Hospital da Cidade é fundado. E 4 anos depois, o Hospital São Vicente de Paulo é fundado. Existe uma bibliografia farta a respeito. Esses 2 hospitais foram importantíssimos para a pandemia de 2014 e 2018, que foi exatamente a gripe espanhola. 1918. E nesse período, que é a chamado universo da medicina generalista, é importante citar alguns nomes, sem ordem cronológica e sem importância histórica. Nicolau de Araújo Vergueiro, Miguel Cosma, César Santos, Alberto Lago, Secundino Petraco, Luiz Felipe Pereira da Cunha, Antônio Cruel, o pediatra Telmo Ilha, Valni Giacomelli, Sérgio Lângaro, Antônio Albuquerque, Henrique Friedberg, Luiz Fragomeni, Ciro Nácul, Severino Ronchi, Tobias Weinstein e muitos outros médicos que, pelo seu talento, pela sua visão, eles criaram uma clientela em Passo Fundo. Num lugar em que havia muito pouca medicina, poucos hospitais e poucos médicos, os pacientes vinham de muito longe para cá, para se tratar com esses médicos desta geração generalista. Em 1959, é fundado o Hospital Municipal César Santos, um próximo passo. Em 1962, há uma primeira tentativa de estabelecer a Faculdade de Medicina, fato que será bem abordado pelo professor Júlio Teixeira. E em 1970 é fundada a Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo. Pois bem, nesse período aí, no final dos anos 60, início dos anos 70, não havia mais do que 50 médicos na nossa cidade. Portanto, havia um número muito pequeno de profissionais. E daí chega um segundo período muito importante, no final dos anos 60, início dos anos 70. A medicina que era generalista se transforma em especializada. E precisamos citar aqui a Policlínica Passo Fundo, estabelecida em 1967 pelos doutores Paulo Santos, Rui Donaducci, Rudá Jorge e o professor Carlos Madalosso, que depois se uniram a eles o professor Júlio Teixeira
e também Roberto Azambuja. Logo a seguir, em 69, foi a vez da Policlínica Especializada, a equipe de Santa Maria, como se dizia na época, Jair Nicolini, Lutero Dutra e Afonso Eckler. Outro ponto ainda dos anos 60 muito importante foi em 1968, quando Rudá Jorge, o professor Rudá Jorge, assume a direção médica do São Vicente de Paulo e, por entendimento junto com os vicentinos, ele estabelece que o corpo clínico do São Vicente deveria ser aberto. E isto, sem dúvida, foi um momento de muita inteligência, perspicácia e que permitiu que aqui se estabelecesse uma medicina com concorrência ética, mas aonde prevalecessem os melhores. A partir daí, nos anos 70, por exemplo, é estabelecida a Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo e no mesmo ano o Pronto-Socorro de Fraturas, com os professores Carlos Leal e Gaston Endres. Em 72, a Unimed é fundada, outro ponto muito importante na história da nossa medicina. Lembramos numa prévia que fizemos que os congressos de cirurgia geral de 73 e de endocrinologia de 78, além dos cursos de educação médica continuada para médicos dessa região, foram muito importantes para estabelecer esta chamada diplomacia, esta liderança na região. E daí avança, nos anos 80 e 90, é o momento da medicina de Passo Fundo se transformar em tecnológica. É ao início das residências médicas e ao início o incentivo da medicina privatizada. Alguns nomes precisam ser lembrados nesta outra fase. E estão todos por aqui. Juarez Dalvesco, Luiz Sérgio Fragomeni, Paulo Reichert, Adroaldo Malman, Sérgio Lima, José Calvetti, Paulo Azambuja e, claro, sempre presente, professor Carlos Antônio Madaloso. Eles fizeram desta medicina especializada o avanço que precisava para que Passo Fundo se transformasse num polo regional, depois estadual e depois, naturalmente, que internacional. Em 1990 é fundado o Hospital Bezerra de Menezes, em 96 o Hospital Pronto Clínica, em 97 o Hospital de Olhos Diógenes Martins Pinto, em 2007 o Hospital da Visão, em 2010 é fundada a segunda Faculdade de Medicina de Passo Fundo, a Universidade Federal da Fronteira Sul. Em 2014, a Faculdade de Medicina da IMED. Em 2016, aquele que era o Hospital Iotti passa a fazer parte do Complexo São Vicente de Paulo, com a chamada Unidade Uruguai. Isto tudo evolui tão rapidamente, mas acreditem, aqui tem 100 anos de história. E hoje, aonde nós estamos? Publicações internacionais, presidências em importantes sociedades médicas. Nós resolvemos todos os casos médicos encaminhados para cá, casos de complexidade. Não precisamos, em média, encaminhar pacientes para outros centros. A representatividade política se transformou em algo bastante importante. E lá dos 50 médicos final dos anos 60, nós somos algo em torno de 1.100 a 1.200 médicos hoje. Temos PET scan e, acreditem ou não, 11 ressonâncias magnéticas, dando uma ideia da pujança e da procura que o serviço médico tem na cidade. É por isso que hoje a nossa cidade lidera um grupo, uma região de cerca de 300 a 400 cidades que usam Passo Fundo como uma medicina de resolução. Falei muito e esse é um resumo bastante rápido. Engoli fatos muito importantes, especialmente nomes que vem me lembrando agora. Professor Júlio,
Você viveu todos esses momentos a partir de 68. A tua visão, por exemplo, do momento em que o São Vicente de Paulo resolve abrir o seu corpo clínico, e que importância tem isto para as futuras gerações e para o impacto na nossa medicina? Meu prezado Osvandré, é uma noite para mim de emoção. Eu estou aqui junto com 2 ex-alunos maravilhosos e participar contando aquilo que a gente vivenciou. E essa pergunta é fundamental, ela fez o diferencial. Na realidade, as cidades vizinhas a Passo Fundo, eu tomo a liberdade de citar Carazinho e Erechim, nessa época elas tinham mais ou menos o mesmo nível, embora Passo Fundo sempre primou por ter médicos na obstetrícia e ginecologia, na clínica médica, na clínica cirúrgica e os ditos especialistas, os pediatras já citados, Telmo Inde e Antônio Albuquerque, o nosso otorrino Antônio Cruel, e nós tínhamos também já alguns anestesistas. Mas Passo Fundo cresce mesmo com essa tomada de decisão que faz do São Vicente um porto seguro para os jovens médicos ingressarem trazendo os seus currículos. Eu, quando me inscrevi na seccional Leandro Rives de Passo Fundo, o presidente era o secundino Ademar Petraco, super conhecido de toda a população, e o doutor Petraco disse que eu era o 42º, 45º médico chegando aqui em Passo Fundo. Então, o nosso tempo de vivência no São Vicente mostrou que a política da abertura foi correta e Passo Fundo se tornou o que é, muito por causa disso, também por causa evidente da Faculdade de Medicina, que foi uma elevação no nível científico-cultural da nossa cidade, e na chegada dos especialistas, que começa com a Policlínica, Rudá, Paulo Santos, Madaloso, Rui Carlos, e depois o grupo que chega em 72, maciçamente, no qual eu faço parte, então há 50 anos, no ano que vem, a Marilene Ughini, primeira dermatologista, forma uma escola de dermato dentro da nossa faculdade de medicina, de onde saiu, inclusive, essa figura maravilhosa da Excel, que tem reconhecimento internacional, era aqui da nossa faculdade. O Alberto Villarroel, saudoso amigo, que perdemos há poucos dias, devido à pandemia, não temos que falar, que cria o primeiro serviço de reumatologia no interior do Rio Grande do Sul. Aí tinha o Deodato lá em Santa Maria, daí o Villarroel e o primeiro serviço de fisioterapia. Na área da endócrino, o primeiro endocrinologista, Roberto Alves Azambuja, que depois se tornou também um pioneiro na área da medicina nuclear, e eu, Júlio César Cânfilo Teixeira, como o primeiro com residência médica em cardiologia. Mas eu preciso fazer uma pequena digressão. O Dr. Paulo Loureiro de Azambuja, pai do Paulo Cerati de Azambuja, ele foi um dos organizadores da tentativa de medicina em 1962 e da medicina que nós todos convivemos. E ele me convidou para vir para cá. E o Paulo tinha formação em cardiologia. Onde é que ele fez? Com o Cócio Padilha, em Buenos Aires, que foi o maior centro de difusão da cardiologia na América Latina por décadas. Sabino Arias, o grande ícone, né, da medicina clínica e cirúrgica de Passo Fundo. Onde é que fez a formação? Com os irmãos Finocchietto, em Buenos Aires. Qual de nós, como cirurgiões que fomos na época de estudante, não usou um afastador de Finocchietto? Então nós tivemos o Dr. Carlos Brenner, um ginecologista, fez formação em Buenos Aires e depois na Alemanha. Então nós tínhamos já em Passo Fundo essa cultura das pessoas se aperfeiçoarem. Mas o que acontece nesse interregno de 1962 a 1970 é algo fantástico, o que vai vir a partir dos anos 70, que você já falou. Eu vou guardar esse comentário para depois. E eu queria perguntar para esse jovem que saiu de Cruz Alta e veio com a sua família fazer uma migração interna para Passo Fundo, que entrou na faculdade de medicina e que se transformou numa pessoa
conhecida por todos e reconhecida pelo seu trabalho humano de atendimento a todas as classes sociais. Jorge, como é que você recebe, como um egresso da UPF, toda essa carga histórica e o que isso trouxe para você a partir de então? Inicialmente, eu quero dizer para vocês dois que eu fiquei um pouco apreensivo quando eu recebi esse convite, porque não vou falar aqui da qualidade profissional e pessoal de vocês dois. Quero falar de pessoas que extrapolaram a profissão. Doutor Júlio, político. O doutor Júlio merecia uma live só ele. Falando, uma live dele. Fala o que quiser, mas isso provavelmente, né, doutor Júlio, ficaria melhor se a gente se sentasse falando um antigo gageiro. Né? Aí passaríamos umas 6 horas, grava o que for. O Osvandré, vou dizer o quê? Completando o doutor Júlio, excelente professor, inspirador, uma pessoa motivadora, uma pessoa de uma categoria pessoal muito grande, querido por todo mundo, e a gente teve que se afastar aí uns 2 anos por essas circunstâncias do momento. Bom, o Osvandré conheci no Senaf, depois conheci o Osvandré no cursinho, foi meu professor de geografia, junto com o Flávio Corbe, que dava aula de literatura, e o professor Ivo, foi teu colega? Ivo, não sei o sobrenome do Ivo. Souza. Não, o Ivo que dava química, foi para Mato Grosso. Ivo Souza. Era esse mesmo? Ivo Souza, os dois eram Ivo Souza. Perfeito. Então. Depois, enfim. Então, veja bem, Osvandré, eu cheguei aqui em Passo Fundo em 1970, eu cheguei aqui 5 dias depois da inauguração da Faculdade de Medicina. Eu não sabia nada da Faculdade de Medicina, nada da música. Eu só sabia que se respirava faculdade aqui em Passo Fundo. E a cidade de Passo Fundo tinha algumas coisas diferentes da minha cidade natal. Primeiro, tinha 2 times da primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Segundo, tinha a faculdade. Terceiro, tinha uma rua larga com coqueiros, que é a Teixeira Soares, que é a Avenida Rio Grande. Quarto, tinha uma santa. A sua tinha uma santa, Santa Elizabeth, veja só. Então, era toda uma atmosfera diferente. E eu não queria ser médico, eu queria ser engenheiro florestal. Né? Mas comecei a conviver aqui com os primeiros médicos que o meu pai me apresentou, o doutor Rudá e o doutor Dona Dulce, que na época tinha um envolvimento com o gaúcho, o Esporte Clube Gaúcho. Quando eu entrei na faculdade em 76, eu comecei a conviver com as pessoas que praticamente eu jamais imaginei que ia conviver. Os meus colegas. Agora eu era o futuro médico, estava com aquela turma, então eu dizia, pai, tive aula com fulano, tive aula com Beltrano, o pai ficava enlouquecido. E eu pude conviver, né, Osvandré, respondendo rapidamente o que você perguntou, uma transformação de uma medicina, na minha área de cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia do trauma, uma transformação de uma medicina holística, humana, de tocar no paciente, para uma medicina mais tecnológica. Vivi isso. E também queria dizer que esse lugar seria melhor, digamos assim, defendido, né? Se aqui estivesse o Dr. Carlos Madaloso, é um cara que é o meu balizador na área da cirurgia, um cara que me ensinou muito. Então eu vi uma transformação, porque vocês falaram aí, até 1970, Passo Fundo e Cruz Alta eram similares. Perfeito. Passo Fundo tinha 6 prédios, 8 prédios com mais de 4 andares, e Cruz Alta não tinha nenhum, mas os números de médicos eram iguais. Né? Então, beleza. Então, ainda essa época do início dos anos 70, nós temos que nos reportar a alguém que foi certamente importante no estabelecimento de serviços aqui na nossa cidade, que eram pioneiros, isso que o professor Júlio estava falando. Paulo Sérgio Crucius. Esse é um capítulo importante. Paulo Sérgio Crucius chega em 1973, vindo de Londres, tendo feito neurologia e neurocirurgia, cria um serviço de neurocirurgia. O Rio Grande do Sul tinha 2 grandes serviços, lá em Porto Alegre, do professor Eliseu Paglioli, que inclusive era reitor da URGS, e do meu querido professor, que
permanece vivo e atuante, o Enedir Teixeira, em Santa Maria. E aí o Crucius cria o serviço, ele realmente foi um pioneiro, um desbravador, um bandeirante, porque não tinha nada. Até a radiologia, em termos de aparelhagem que nós tínhamos, era muito precária. Naquela época não havia imagem. Então, para você fazer alguns diagnósticos, era obrigatório fazer punção de carótida e fazer arteriografia cerebral. E o Crucius montou um aparelho, assim, feito em casa, artesanal, que era tipo um tomógrafo, fazia slice, fazia cortes. Né? E ele funcionava e falava para o técnico, bate, né? E aquilo ia fazendo a sequência. E ele começou a operar tudo com Passo Fundo. Aneurisma cerebral, tu imagina? Não havia CTI, a anestesiologia estava começando, embora os colegas fossem altamente competentes. O que estava começando na anestesiologia? Os aparelhos estavam começando a ficar melhores, os medicamentos estavam começando a melhorar. Então o Crucius cria isso, cria um serviço que chamou a atenção para Passo Fundo de neurocirurgia. A primeira residência médica é a residência de neurologia. Então acho que ele merece assim um capítulo à parte. Então, né? usando isto, existem duas pessoas que foram importantes no estabelecimento do ensino de pós-graduação em Passo Fundo. Não se trata mais de faculdade, é pós-graduação. Dr. Crucius e Dr. Gilberto Tubino da Silva se reúnem e organizam, junto ao MEC, a documentação e o estabelecimento da residência médica no São Vicente a partir de 76. E, naturalmente, que a cirurgia geral é beneficiada imediatamente por isso, não é, Jorge? Porque aqui era um lugar que tinha muitos cirurgiões e uma demanda muito grande. Os dois primeiros residentes da época, Errol Garcia e Paulo Mesquita, que com pessoas com quem o Paulo, você convive até hoje. Desta pleiade de formados aqui em Passo Fundo, dos quais você se inclui, alguma lembrança, algum momento que seja bacana na tua trajetória e que tenha modificado para melhor a nossa história? Ah, sim. O doutor Madaloso e o Errol Mesquita, o doutor Tubino, eram muito ligados ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E eles fizeram muitos congressos, muitos programas de educação continuada com gente de São Paulo, Rio de Janeiro. Eu e o Hélio Renan, meu colega trabalhamos juntos, ele foi meu veterano na cirurgia, nós íamos a Porto Alegre trazer. Até Porto Alegre a gente ia buscar os palestrantes para... E até hoje, essa influência do Dr. Madaloso, do Errol e do Mesquita, do Dr. Tubino, e também o Dr. Zenobio Magalhães na época, até hoje isso repercute. A gente não conseguiu mais repetir esses programas na área da cirurgia geral, mas me marcou muito essa digamos assim, tá trazendo os caras que escrevem os livros para dar aula para a gente aqui, discutindo. E o que eu percebi, doutor Julio Torzotté? Eu percebi a simplicidade dos grandes mestres. As pessoas extremamente... Um dia eu fui pedir autógrafo para o doutor Alcino Lázaro da Silva, um cara que escreveu tudo que é livro de hérnia, na parede abdominal. O cara quase chorou quando eu pedi autógrafo. Eu falei, mas você comprou meu livro? Tem certeza? Foi você? Fui lá, mas escreveu. Até eu achei que estava brincando comigo, mas era verdade, era o jeito dele. Então, aquilo que me parecia tão distante do meu mundo social, da minha família, de repente eu estava com os grandes caras. Quem é que me oportunizou isso? Esse pessoal do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Isso para mim foi muito marcante, sabe? Hoje eu convivo lá em São Paulo com os grandes mestres do trauma, digestivo, que são exatamente iguais a esses caras grandes que eu conheci. Não são petulantes, pelo contrário, pessoas maravilhosas. Eu acho que isso foi fundamental para que a gente crescesse, assim, a imagem de Passo Fundo se expandisse também. Perfeito. Aos amigos que estão ao vivo, eu lembro que vocês podem solicitar perguntas e especialmente fazerem comentários. A história é construída de fatos e quanto mais fatos, melhor. Nós temos aqui o Alexandre Cornélio, ele está
captando essas mensagens e naturalmente que nós gostaríamos de interagir nesse momento presencial, virtual com vocês. Eu tenho uma pessoa que foi um ícone para gerações de pessoas, mas ele foi um modelo de cidadão. Ele foi uma pessoa acima da média. Esse cidadão dormia 2 a 3 horas por dia. Ele tinha uma capacidade infinita para trabalhar. Desnecessário dizer, numa live como essa, ele salvou a minha vida, num momento aos 6 anos de idade. E esse cidadão se chama Sabino Arias. Esta live não pode acontecer sem que o nome de Sabino Arias seja revigorado, relembrado e aplaudido. A história dele é um espetáculo. Eu tenho todo o currículo, eu tenho toda a história. Ele começou, como todos da sua geração, aprendendo o ofício pertinho daqui, em Ernestina. Tubino também. E veio para Passo Fundo no período em que também foi a Buenos Aires aprender mais. Porém, ele sabia muito. E Sabino Arias se transformou aquele cirurgião da cabeça ao pé e que trabalhava diuturnamente, porque ele tinha essa capacidade que ele não precisava dormir demais. Ele fez mudanças extraordinárias na estrutura física do São Vicente. Ele foi diretor clínico, ele criou uma família linda e um dia ele entendeu que chegou o momento dele para ir para casa, trocar de cidade, e foi para o Rio de Janeiro. Mas deixou aqui uma legião de pacientes e, acima de tudo, uma legião de pessoas que se basearam na sua história linda para seguir os mesmos caminhos da medicina. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo que ele foi um ícone e uma luz para que a gente pudesse também continuar crescendo. Na parte clínica, né, porque nós falamos em cirurgia, houveram pessoas extraordinárias, e você estava aqui desde o início, sim, professor Júlio. Pessoas como Roberto Zambuja, Sérgio Lima, clínicos de notada qualificação, que trabalharam desde o início nas nossas UTIs. Daí chegou a geração como José Calvete, o próprio Polita em memória, e outros clínicos que deram um suporte muito grande ao tratamento de diversas patologias. Eu queria fazer 2 observações. Uma a respeito da questão da cirurgia. Eu sou cardiologista, eu não vou falar a história da cardiologia, já contamos naquele livro do São Vicente, mas há uma coisa muito importante, que mudou a história também da medicina de Passo Fundo. É quando os egressos da nossa faculdade começam a voltar. Nós tivemos algumas vitórias, por exemplo, na área da cardio. Em 1976, a segunda turma, 4 acadêmicos de Passo Fundo se candidataram a residentes no Instituto de Cardiologia, a maior instituição de pesquisa do sul do país. Das 8 vagas, 4 eram de Passo Fundo. O grande cirurgião que trouxe toda a cirurgia cardíaca para Passo Fundo é Paulo Cerati de Azambuja. Se formou na primeira turma, fez o curso lá no Instituto de Cardiologia, e Luiz Sérgio de Moura Fragomeni, que fez a formação em Londres. A cirurgia cardíaca obrigou o hospital a avançar muito, muito mesmo. E obrigou o hospital a criar uma CTI diferenciada, que é a CTI cardiológica, da qual eu fiz plantão durante 30 anos, quase até 2010, e cujo diretor é também, nesse momento, o nosso chefe lá, o meu chefe. Ele é uma pessoa que saiu da nossa faculdade, se formou em Passo Fundo, Paulo Donato, fez residência na residência de cardiologia, que existe há 30 anos e continua funcionando, é onde eu ainda trabalho, né? E foi muito importante a cirurgia cardíaca, porque ela se tornou o segundo polo de cirurgia cardíaca do Rio Grande do Sul, é Passo Fundo, desde aquela época que o Paulo e o Luiz Sérgio, né, eles agora têm equipes com jovens extremamente competentes, né, com formação muito boa,
E aconteceu um fato que vocês conhecem, que foi fora da curva, como se diz hoje em dia. Em 1992, Passo Fundo faz um transplante cardíaco. O transplante é uma coisa interessante, ele começa num país pobre, lá na União Sul-Africana, depois vai a Stanford, é o terceiro transplante em maio de 1968 no Brasil, para o Zerbini, São Paulo. E em 1992, por uma série de circunstâncias, foi dada a licença administrativa pelo SUS e foi feito um transplante. Passo Fundo é a única cidade que não é capital, que é do interior do Brasil, que fez um transplante cardíaco. Paulo Azambuja, Luiz Sérgio Fargomendi, uma equipe de colegas cardiologistas e de anestesistas, e esse paciente teve uma boa sobrevida para a época, que nós tínhamos ainda algumas dificuldades com os imunossupressores. A questão da clínica, todo mundo trabalhava em clínica. Nós não tínhamos em Passo Fundo, na época que eu cheguei aqui, pneumologista. Só depois que houve a segunda turma, a Rosângela Poser, Dossa Poser, o esposo Poser é anestesista, está aí trabalhando até hoje, né? Veio como pneumologista. Então quem dava aula de pneu, Luiz Carlos Correia da Silva. Quem dava aula de cirurgia de tórax, o nosso querido amigo e pessoa fabulosa, Sérgio Landro, e o JJ Camargo, que é o transplantador de pulmão. Quem é que dava as aulas do curso básico da Faculdade de Medicina? Todos os professores da URGS, com exceção da histologia, que era o Heitor Verardi, espetacular professor, e da microbiologia, que era o Dr. Moraes. Coincidentemente, os dois eram odontólogos. Mas a cirurgia cardíaca foi um impulso para o São Vicente, como foi a neurocirurgia. Depois, falasse na vascular, Tubino. O Tubino foi um precursor na vascular, daí vem o Altair Guini, depois um formado na nossa, o Altair se formou na Universidade Federal de Santa Maria, vem um formado também em Passo Fundo, Luiz Carlos Fluch, e hoje a vascular de Passo Fundo é reconhecida no Brasil inteiro, pela capacidade, pela sua residência, que é excelente, e aí entrou a história do catéter, né? Então o grande salto da vascular é o catéter, como é o grande salto da neurologia invasiva. Hoje o Crucis não precisa mais abrir o crânio para operar um aneurisma, trabalhar com catéter e resolve isso. Então, esse avanço tecnológico coincidiu com isso que você falou, né? Que é a explosão nos anos 70, né? A pediatria foi algo maravilhoso que aconteceu principalmente na área de CTI. Nós temos duas CTIs, e isso é mérito do Rudá, duas CTIs, uma pediátrica e uma neonatal, que são referência no estado. Então, eu acho que a competência, a dedicação das pessoas, o São Vicente se organizando do ponto de vista estrutural, o mundo novo, o admirável mundo novo, não é do luxo, não, mas é do ultrassom, de abdômen, da ressonância magnética, da tomografia. Esse é um admirável mundo novo e que entrou na medicina para ficar e que tem, de maneira espetacular, melhorado os nossos diagnósticos e, naturalmente, ajudado nas terapêuticas, né? Jorge, o professor Júlio nos comenta desta evolução tecnológica, e a cirurgia geral, especialmente, viu isto de uma maneira assim muito empolgante aqui em Passo Fundo. Você estava presente quando iniciaram-se os transplantes de fígado, liderados por Paulo Reichert. Você esteve presente quando as longas incisões para uma pequena colecistectomia se transformaram numa cirurgia endoscópica. E você viu este avanço ser muito rápido. Nos fale essencialmente da tua perspectiva histórica para isto, mas também sobre a importância dos hospitais em equipar as suas salas de procedimentos, permitindo assim que o aprendizado feito por nós médicos pudesse ser realizado aqui nesta cidade e não enviado para um centro maior. Isto me parece ser o grande diferencial, porque não adianta nada alguém sair para fazer uma formação espetacular ou trazer pessoas notáveis para nos ensinarem.
e daí nós estarmos lá com garfo e faca para trabalharmos. Então, sob o ponto de vista de cirurgia, a tua visão sobre isso? Bem, nós estamos aqui numa, digamos assim, num revival, lembrando e saudando as pessoas que nos legaram o que nós temos hoje. É como lá no cemitério da Recoleta, né? Aqui estão as pessoas que construíram esse país, etc. e tal. Está escrito lá no muro de Buenos Aires. Os nossos cirurgiões sem tecnologia, eles usavam, o que eu anotei aqui, o Alzheimer, por exemplo, quando me pega, eles não só escutavam o paciente, né? Eles não só ouviam, eles escutavam o paciente. Eles não só palpavam, eles sentiam. E eles não só olhavam, eles vinham. Através, dizem aí, que nós temos 600 mil receptores periféricos no corpo humano, tem, de percepção. Esses caras, eles eram o Google. Eles eram todas essas máquinas da mesma pessoa, só nele. Porque ele não tinha tecnologia. Então eram os caras que botavam a mão, ouviam, examinavam e diziam, você tem isso e a solução é essa aqui. Não havia tecnologia. Então esses cirurgiões citados, a pré-tecnologia da medicina, dos grandes cirurgiões, grandes incisões, esses caras, hoje eu acredito que hoje, pelo todos esses métodos propedêuticos que o Dr. Júlio falou, é muito fácil você fazer um diagnóstico e é muito fácil você investir num paciente, assim, a sua recuperação, porque aqui no São Vicente, ou lá no Hospital de Clínicas também, na Pronto-Clínica, preciso do neuro, quem você quer? Preciso de um vascular, quem que você quer? Preciso do ortopedista, quem você quer? Quer dizer, lá em Cruz Alta, minha cidade, sabe qual é a fama que tem em Passo Fundo, doutor Júlio? Resolveu. Que em Passo Fundo tem shopping de médico. Porque eles chegam no edifício das clínicas, por exemplo, precisam de um muro. Tem um no terceiro andar, tem um no sétimo, tem um no nono. Eles ficam deslumbrados com a quantidade. Mas veja bem, nessa troca, nessa mutação de uma cirurgia de grandes incisões, né, e que exigia perspicácia clínica do cirurgião, nessa mutação, nessa troca, aconteceu algo fantástico, que eu cito, que o doutor Júlio, acho que você falou. O doutor Rudá, ele disse que aqui vai trabalhar quem quiser e os competentes vão se estabelecer. E essas pessoas que vieram de outros lugares foram trazendo a tecnologia de outros lugares. E o hospital foi atrás. Vamos buscar, vamos equipar. Então um não vive sem o outro. São Vicente, o Hospital de Clínicas e o Pronto-Clínica não vive sem o médico também não vive sem o hospital. E essa mutação toda eu vivi. Das cirurgias abertas, que é onde eu me entendo melhor, para cirurgias minimamente invasivas, que são essas que foram faladas, as videocirurgias, e as cirurgias endovasculares. Puxa, hoje o baço está sangrando, o cara enfia um cateterzinho, vai lá e cauteriza, acabou, não precisa nem operar o cara. Nós tivemos essas mudanças normais, e agora a robótica, essas coisas todas aí, que eu acho que nem vou ver direito, né? Quando chegar aqui pra gente, cirurgia por telenavegação, o que é isso, né? Mas o que mudou mesmo, depois talvez mais tarde possa comentar isso, o que mudou muito, assim, sabe, foi na área da cirurgia do trauma. Isso mudou muito, assim, o conceito. E isso só começou a acontecer, doutor Júlio, quando o senhor estava no 4º ano. 1966, estava no 4º ano? 4º ano. Surgiu um livro lá nos Estados Unidos chamado Trauma, a doença negligenciada do século XX. Por que isso? Porque quem morre do trauma é gente de 5 a 45 anos, morre jovens. Né? Do trauma, qualquer tipo de trauma. Então, foi feita uma publicação dos Estados Unidos que chamava a atenção, gente, nós temos que melhorar o atendimento. Não está bom, está morrendo muita gente, o que está faltando? Né?
E depois, na década de 60, um cirurgião chamado Francis Moore saiu na revista Time, porque ele falava dos cuidados metabólicos do paciente traumatizado. Então as pessoas começaram a dizer, só um pouquinho. Esse paciente morreu de quê? Morreu de hemorragia. Aí ele acrescentava perguntando, mas morreu por quê? Não morreu de quê, que era o mais importante. Por que ele morreu? O que nós fizemos errado? O que deixou de ser feito? O que nós não podemos corrigir? O que nós não enxergamos? E aí, então, começou a mudar o perfil da área que eu me destaco, assim, digamos assim, o que eu mais estudo, que é a área do cirurgia do trauma. Isso foi fantástico. Beleza. Não Eu queria posso... só desculpa. Claro. Quando eu estava na faculdade, Santa Maria é uma faculdade voltada para a cirurgia, foi adotado o livro de Francis Moore, Cuidados pré- e pós-operatório. Era o livro texto que os professores exigiam, e então não bastava só técnica cirúrgica. Nas provas, na época não havia, a prova era dissertação, havia a questão do metabolismo transoperatório, o trauma operatório e todas... A cascata da inflamação, a gente não sabia bem ainda todas as coisas, e o Francis Moore foi um ícone. Quando você citou, cheguei a me arrepiar, pô, esse cara, a gente estudou no livro dele. Desculpa, nada. Só para que a história. Não, o assunto não. também se beneficiou disso. Como moderador, óbvio que quero a participação, fique à vontade para fazer comentários e para enviar para nós. Nós teremos essa live, hoje ela é a primeira de uma série que a Academia Passo Fundense de Medicina fará ao longo do tempo, porque nós entendemos que é necessário uma opinião de muitas pessoas para muitos temas, e isto é uma função da Academia, resgatar a história, exercer valores que são nobres na medicina e que nós possamos também transmitir isto às novas gerações. Nós temos dezenas de estudantes de medicina, acadêmicos, aqui participando, de várias escolas da nossa cidade e de fora também. Portanto, é um aprendizado ao vocês ouvirem relatos, resgates, de pessoas que já trilharam os caminhos que vocês, jovens, iniciam agora. Eu não posso em nenhum momento imaginar a evolução da medicina em Passo Fundo sem falar na traumatologia e ortopedia. E isto merece naturalmente uma outra live. Tudo começa com cirurgiões gerais, que exerciam também a traumatologia na época. Foram grandes ortopedistas aqui, professor Alberto Lagos, sem dúvida, o grande diferencial dentro da cirurgia geral. Mas também Sérgio Lângaro, Sabino Arias, Paulo Fragomeni e outros médicos que faziam a traumatologia junto com a cirurgia e clínica e ginecologia. E foi Isaac Mattoni, em 1966, que aportou a Passo Fundo o primeiro ortopedista com treinamento. Ele se formou na URGS, foi para São Paulo e veio para cá. Na época, a comunidade judaica era muito numerosa na cidade e ele aqui se estabeleceu. Porém, ele ficou pouco tempo. Ele entendeu que estava na época dele se estabelecer em São Paulo e saiu daqui no início dos anos 70. Foi exatamente em 70 a criação do pronto-socorro de fraturas por dois dos meus professores de ortopedia muito queridos, Carlos Leal e Gaston Endres, que construíram o pronto-socorro de fraturas que nós conhecemos hoje como Hospital Ortopédico, uma entidade padrão na ortopedia nacional e internacional, com um número muito grande, de quase 30 membros, praticando residência médica, praticando treinamento pós-residência, estabelecidos no Hospital das Clínicas da cidade. E em 1976, Paulo Bertol e José Luiz Gouveia Furtado Sobrinho estabelecem um Instituto de Ortopedia e Traumatologia. E, a partir daí, fazem igualmente um caminho exitoso, ético e de crescimento
científico muito grande ao longo do tempo. E é o que nós temos hoje como o Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Igualmente com foco em cuidado aos pacientes, com foco em publicação científica e ensino à residência e ao numeroso número de pós-graduandos que aqui vem. Hoje nós temos no IOT, por exemplo, que é o lugar que eu trabalho e pertenço, 5 médicos internacionais aprendendo as as especialidades ortopédicas no momento de pandemia. Isto é definitivamente fora da curva. E continuamos crescendo com as novas gerações que se estabelecem e crescem. Então lá, o início lá, Isaac Mattoni, Leal, Gaston, depois o Bertoli e o Gouveia, eles podem olhar para trás e ver sim uma história linda, criada na ortopedia, que é líder, sem competir, dentro do nosso estado e do nosso país. Sem dúvida. Me permite uma observação. Eu não lembro que ano foi, mas a Clínica Cosma era ali na Avenida Brasil. Sim, ao lado da minha casa. Lá da sua casa. Para o meu orgulho, a gente não sabia, não tinha esses livros que a Academia Passo Fundense produziu e produz, e isso aqui devia ser mostrado para os alunos da faculdade, esse tipo de live que é resgate da história. Eu nem sabia direito quem eram as Sabinarias, nem porque era do diretório acadêmico. Isso é uma falha da faculdade. A primeira aula você tem que apresentar. Olha, esse lugar aqui é por causa dessa pessoa assim. Mas eu estava passando na Avenida Brasil, de repente tinha um burburinho ali, né, à frente da Clínica Cosma, e estava saindo da Clínica Cosma de muleta um jogador da dupla Grenal que veio fazer exame na Clínica Cosma. Veio de Porto Alegre fazer exame aqui. E eu pensei, cara, de Porto Alegre aqui. Quer dizer, havia um... Por que isso, né? E a gente não sabia. Veja quantas coisas que a gente começar a puxar que nos orgulham, né? Das pessoas que nos legaram essa história. Sim. Quantas coisas são importantes e que a gente não se dá conta com vendo aqui. Eu acho que não é o escopo hoje da gente abranger tudo. Mas é impossível não falar na história da radiologia em Passo Fundo. Um grande serviço do professor César Santos, do nosso, depois o sobrinho dele, que vem junto, Platão Santos Vieira. O doutor Miguel Cosma, na realidade, era um radiologista também muito importante. Ele não era brasileiro, ele era húngaro. E ele, o filho dele, Miguel Cosma, foi um grande amigo de juventude. E aí, o doutor Miguel Cosma, ele vende, ele passa a Clínica Cosma para 2 colegas maravilhosos. O Osório, formado na Universidade Federal de Santa Maria, que é mais novo que eu, e o Erasmo Traem. E aí, hoje a Cosma o Vandré esse dia me alertava sobre isso, é um ícone no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. É um dos serviços mais extraordinários e competentes que nós temos, né? Então, e eu queria também fazer uma lembrança, André, rapidamente, de 2 radiologistas, Senair Ambrós, que vem para o São Vicente quando o Dom Cláudio Colli, que era um bispo da Igreja Católica Romana, consegue dos católicos alemães tomógrafo, aparelha um grande raio-x, um raio-x digno do nome, e chega o Senair Ambrós e o Djalmazinho. Só uma coisa sobre o Djalma, os 2 são maravilhosos. Nós da cardiologia temos, e da cirurgia cardíaca, uma situação terrível, dissecção de aorta. Não havia eco, nem ecocardiograma, não havia ultrassom, como é que diagnosticava? Clínica e, para confirmar, tinha que fazer a ortografia. Então você tinha que funcionar a aorta e injetar sob pressão lá o contraste. O que poderia acontecer? Ruptura dessa aorta tão danificada. Então nós tínhamos que conversar com a família, o Djalma nos ajudava, não assinava papel nenhum, tínhamos que ter isso, é uma mensagem aos jovens, falem bem a língua portuguesa e sejam muito simples. O jargão médico é nosso jargão, mas não o dos nossos pacientes. E a gente fez alguns exames, felizmente nunca houve ruptura. Eu queria fazer essa homenagem ao Djalma, que lamentavelmente já é falecido, foi um grande radiologista. O Senair criou uma escola de radiologia em Passo Fundo.
Então, os exames complementares também tiveram momentos extraordinários. No laboratório, né, o laboratório de São Vicente é o primeiro hospital que tem um laboratório lá dentro, né, Sérgio Fontrefria, Iseu, Noli e o Amauri. E um outro salto de qualidade foi a vinda do Instituto de Patologia com o grande professor Aventino. Esse foi um momento importante para Passo Fundo e também para o ensino, né? Então, acho que Passo Fundo teve também assim uma estrela. Tu dançaste ao som Não, do Dr. Djalma? Do Dr. Djalma, sim, ele era da orquestra de Santa Cruz. O seu conjunto? Então, voltando ao que você falou sobre imagens da radiologia, então, os jovens, então, Paulo Sérgio Osório e Erasmo Traim, trouxeram técnicas de avanço. E, de fato, eles eram tão bem treinados que eles obtinham imagens que ainda Porto Alegre não obtinha. E a dupla Grenal vinha com muita frequência a Passo Fundo, a Clínica Cosma, saber das lesões ligamentares e meniscais, que eles faziam a chamada pneumoartrografia contrastada, que era injetar contraste dentro do joelho em pequena quantidade, um pouquinho mais de ar. Foi aí que eu entro na ortopedia. O meu primeiro trabalho científico publicado na Revista Brasileira de Ortopedia, em 1982, trata desse tema. E tem como colaboradores esses dois geniais radiologistas. Então, de fato, nós demos uma passada aqui nos pontos mais, não que sejam mais importantes, mas mais observados no nosso bate-papo de hoje, e constatamos que, de fato, Passo Fundo nunca lutou o mau combate. Passo Fundo tentou crescer sob o ponto de vista médico. E isto é algo que é reconhecido pelas comunidades vizinhas e que possuem também uma excelente medicina. O que diferenciou ao longo do tempo a nossa cidade? Um corpo clínico aberto, direção e administração de hospitais focados em equipar o hospital para a melhor medicina possível. Isto é algo notável também. Os hospitais não tinham objetivo lucrativo para dividir com os seus acionistas. Entidades que sempre reinvestiram o lucro que eventualmente tiveram com o seu trabalho. E isso fez Passo Fundo crescer na ótica desses dois grandes hospitais, seguidos pelos demais que eu mencionei no início da live. E esses administradores, pessoas excelentes, capazes, idealizadoras, e existe um ícone para ser mencionado, porque ele está há quase 50 anos nesse trabalho, Que é Hilário. É Hilário de Davi. Essa pessoa, ela voltou a sua vida ao crescimento da estrutura médico-hospitalar da nossa cidade e é sim um modelo a ser elogiado e respeitado. Dentro dessa estrutura hospitalar, não podemos esquecer a enfermagem. A enfermagem é, junto ao médico, a assistência direta ao leito. E os dois hospitais criaram estruturas de formação de enfermagem para os seus quadros de funcionários exemplares. Cada hospital tem uma história muito bonita das escolas de enfermagem e isto fez com que, em seguida, a Universidade de Passo Fundo instituísse, ainda nos anos 80, a Faculdade de Enfermagem, que criou uma linha muito grande de pesquisadores, doutores, e a enfermagem cresceu junto com a história da medicina. Isto é algo que precisa também ser notado. O cuidado do paciente é sim feito pelo médico e pelo
pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo assistente, pelo instrumentador. Professor André, tu me perdoe, eu estou meio até um pouco constrangido, mas eu vou ter que fazer um resgate e é da minha área. Que bom! A cardiologia de Passo Fundo, ela é a segunda cardiologia mais importante do estado, sem dúvida alguma. E não é só na questão de cirurgia cardíaca e hemodinâmica. Os clínicos cardiologistas que trabalham em Passo Fundo, e eu digo isso com muita honestidade, eles são de altíssimo nível pela sua formação, pelo convívio, e o nosso departamento de cardiologia é um emanador de conhecimentos em Passo Fundo, de trabalhos de pesquisas publicadas nas grandes revistas de cardiologia, nos grandes congressos nacionais e estaduais. Se a neuro foi o primeiro grande puxador de pacientes, vamos dizer assim, em seguida foi a cardio e a traumato, e depois agora a onco é o grande foco de vir paciente para Passo Fundo, a oncologia. A cardiologia, ela teve uma sorte, foi a questão da angioplastia. O infarto do miocárdio, de cada 100 pacientes que entravam vivo, morria 50. Depois que começamos a fazer angioplastia, a mortalidade caiu para 5%. Por que o São Vicente tem muita angioplastia e muito stent? Né, que até às vezes as pessoas ficam se perguntando, porque foi o segundo hospital no estado do Rio Grande do Sul que teve médico cardiologista de plantão 24 horas por dia, esperando o paciente com infarto agudo de miocárdio ser abordado por uma técnica que salva a vida. É antiético alguém ter um infarto agudo do miocárdio, tu teres um serviço de hemodinâmica e tu não abrir a artéria do paciente. É antiético. Eu precisava fazer essa intervenção até para lembrar essa história, né? E até para certa forma, eu não sou hemodinamicista, não sou um clínico, mostrar que os nossos hemodinamicistas sempre trabalharam muito, né? E não podem, devem ser elogiados, salvaram milhares de vidas, né? E o São Vicente foi maravilhoso, porque ele colocou os melhores aparelhos nessa área que nós temos no mundo. Então você está certo, o Hilário e a visão do São Vicente da estrutura de atendimento, de alta tecnologia, foi fundamental para essa história da afirmação de Passo Fundo no contexto médico do Rio Grande do Sul. Também é de se resgatar uma discussão sobre a história, entendendo a história da medicina de Passo Fundo, a criação da Academia Passo Fundense de Medicina. Este é um marco indelével, é um marco que ilumina a nossa medicina. Corria o início dos anos 2000 e lá estava o professor Carlos Madaloso, envolvido com um grupo de colaboradores muito próximos, Dr. Dona Dulce, Plácido Escúcio, Juarez Tarrasconi, em memória, e estavam pensando em estabelecer uma academia de medicina. Para que uma academia, se as pessoas são tão cheias de compromissos? Para momentos como este, um resgate histórico entre três pessoas que não tiveram nenhum briefing. Jorge Anunciação, professor Júlio e eu nos reunimos hoje para conversar, em nome da academia. E esta é, acreditem ou não, a primeira academia de medicina fora de capitais no Brasil, criada em 2002. Estamos às vésperas de comemorar 20 anos, os primeiros poucos 20 anos de uma história que tem muito pela frente. Portanto, de fato, é foco da nossa academia buscar dados, resgatar atas, entender o que acontecia num dado momento, realizar publicações e fazer com que a verdade dos fatos seja lembrada de tempos em tempos. Nós nos aproximamos de 1 hora e este é um tempo bom para a live. Nós também informamos que esta é a primeira de uma série com o mesmo título, Entendendo a História da Medicina de Passo Fundo. Porque o tema não se esgota aqui, sob pena de nós termos sido
injustos com instituições, pessoas e especialmente histórias que nos trouxeram a ser o terceiro polo médico da região sul do Brasil, atrás de apenas Curitiba e Porto Alegre. Isto me honra demais. Eu, nas oportunidades que tenho de palestrar no Brasil e no exterior, lembro isso de tempos em tempos. Eu colaboro com o crescimento da medicina de uma cidade de pequeno porte, 220, 240 mil habitantes, é ainda pequeno porte, comparado às discussões que eu tenho, e defendo a nossa cidade, a nossa medicina, o bem-estar dos nossos pacientes, que é a finalidade última da nossa profissão. Eu gostaria que o Jorge usasse do seu tempo para considerar algumas coisas que você julga importante ainda dentro desta primeira live, Jorge. Você que vive a medicina já por algum tempo, né? Você não é exatamente um iniciante. Eu quero dizer o seguinte, essa oportunidade é interessante. Eu sou especializado em medicina pré-hospitalar, ou seja, medicina de acidente de rua. Se virar com o que você tem. Não tem equipamento, você sabe o fundamento e atende. Eu sou especializado em atender na sala de emergência. Eu sou especializado em atender o paciente dentro do bloco cirúrgico. Eu fiz 10 anos de UTI isolamento. Eu fui 3 anos médico legista. Então, eu fiz todo o circuito da emergência. Não deu tempo da gente falar dos progressos do trauma, talvez numa outra oportunidade. Mas eu quero dizer uma coisa importante. O Dr. Jung, meu colega do serviço, o finado Dr. Bittencourt, Paulo Mesquita, eu e o Ricardo Oppen, que hoje trabalha em Pato Branco, nós 5 fomos os instrutores dos cursos PH-TLS e ATLS em Passo Fundo, que é a única cidade naquela época do Brasil, do interior, fora as capitais, tirando o Ribeirão Preto e Campinas, é a terceira cidade que tinha esse grupo de instrutores. Então nós tínhamos uma capacitação para oferecer. Isso foi extraordinário, porque quando eu comecei no trauma, no ATLS, em 1998, só tinha 4 médicos que entendiam disso em Passo Fundo. Quando eu deixei de ser instrutor, tinha mais de 350. Quer dizer, isso foi uma... Eu acho que se eu tenho algum mérito na medicina passafundense, foi a disseminação da ideia de capacitação para atender trauma. E uma outra oportunidade no futuro, vai ter várias lives, nós poderemos conversar e aprofundar esses fundamentos. Mas muito obrigado pela oportunidade, né? E passou um pouquinho o meu nervosismo dessas feras aqui, e ainda temos muita coisa para continuar aprendendo. Professor Júlio, você é uma das pessoas que me inspirou ao longo do tempo. Eu sempre vi você, desde os bancos escolares, como um modelo a ser seguido. Pela ética, uma pessoa que veio da medicina, transitou pela política e retornou à medicina. E anda de cabeça erguida pela nossa cidade, é cumprimentado por todas as classes sociais e reconhecido pelo serviço que fez à nossa comunidade. Ter você hoje de noite é um prêmio para nós dois, não é, Jorge? Por favor, professor, as suas palavras finais e use o tempo que quiser. Você sabe tanto, você viveu tanto, que nós vamos discutir num futuro breve apontamentos para que isso fique escrito também. Sem dúvida. Olha, eu agradeço muito as palavras do Osvandré, querido amigo e querido aluno, do Jorge, meu aluno. Eu sou leitor assíduo dos dois, estou aqui ao lado de 2 imortais da literatura passafundense. O que a gente pode dizer nisso? A gente pode dizer que é preciso acreditar no ser humano.
É preciso acreditar na tua pessoa, na tua capacidade de aprendizado, de ensino, ser humilde. Sempre há momento para a gente aprender. Avançar sempre na medicina com ética, com compaixão, com responsabilidade, com amor às pessoas. O médico tem que ouvir, né? Nós temos que ter essa capacidade. Viver a medicina de Passo Fundo foi a minha vida, 50 anos aí de medicina, foi um privilégio que eu tive na Terra. O privilégio de ter a minha família, meus filhos, meus pais, os amigos como vocês e principalmente os alunos. Os alunos fizeram de mim o que eu sou. Não, eu não ensinei, eu aprendi. Né? E eu fico emocionado, né, porque estou vendo na prática que a nossa Academia de Medicina de Passo Fundo está cumprindo o seu papel. E cumprindo de maneira ótima. Acho que os André e Jorge não deixem cair a chama, não deixem apagar a chama. Continuem na Academia Passundense, porque nós precisamos desse local, desse lar, desse home, para que as coisas aconteçam. E a todos os colegas de Passo Fundo, com os quais tenho um convívio fraternal, também me ensinaram muito. Eu acho que a gente sempre aprende com as pessoas, independente das especialidades, né, e das capacitações. Eu acho que a amizade, a fraternidade, a solidariedade, elas devem fazer parte da vida do médico. E eu agradeço essa noite maravilhosa de estar aqui com vocês. Foi um prazer dividir esses momentos com duas pessoas que eu tenho orgulho de chamar de amigo, o professor Júlio Teixeira e o Jorge Anunciação. E a gente espera que essa nossa conversa tenha sido instrutiva, tenha sido esclarecedora e, acima de tudo, educadora. Conhecer esses chamados últimos 100 anos da medicina na nossa cidade é algo que, de fato, nos faz entender aonde nós estamos e talvez para onde a gente devesse crescer. E é importante que nós percebemos que, ao longo de cada década, tendo ou não ícones, a medicina ficou melhor a seguir. E essa ciência, ela é feita em laboratórios, ela é feita por pessoas simples, ela é feita por gênios que preferem passar trabalhando todo o tempo no laboratório e trazer os seus avanços em benefício à humanidade. Nós temos sim esse foco de fazer uma medicina curativa, preventiva, mas também educadora na nossa cidade. E é com esta visão otimista que nós encerramos essa live. Foi um prazer e a Academia Passo Fundense de Medicina retorna numa outra oportunidade com outros temas de interesse a todos. Obrigado.